Vamos agora iniciar o módulo 2 de análise técnica. Nesse módulo, nós vamos identificar padrões gráficos de continuação e de reversão de tendências, aprender a usar os diversos indicadores da análise técnica e vamos começar a montar um trading system individual. Ao longo dos anos, alguns padrões de formação em gráficos se repetem. E a existência dessas formações tem a ver com impulsos e crenças dos investidores, por fatores psicológicos envolvidos. Essas formações podem nos auxiliar se uma tendência de mercado vai continuar ou vai reverter. Essas figuras são os retângulos, triângulos, cunhas e bandeiras e flâmulas. Nessa figura de continuação chamada retângulo, nós percebemos que o gráfico veio subindo, você verifica candlesticks de alta que romperam aqui esse patamar e então ficaram como se fossem enclausurados em torno de uma faixa de preços, que é justamente o retângulo. Uma vez rompido esse retângulo, ele se tornou uma figura de continuação dessa tendência de alta. Portanto, isso é importante para que você entenda tecnicamente o que é normal acontecer em uma tendência de alta. Por exemplo, nesse caso, uma figura de continuação, um padrão normal dentro de uma tendência de alta, no caso, um retângulo. Assim como o retângulo, nós temos as bandeiras e as flâmulas, que estão entre as formações mais tradicionais da análise técnica. A bandeira tem a direção contrária da tendência principal, ou seja, se a tendência principal é de alta, essa bandeira está com a tendência de queda. Observe que é como se houvesse uma haste segurando aqui uma bandeira que está numa tendência decrescente de preços. Uma vez rompida, você percebe então que ela era apenas uma figura de continuação do movimento principal de alta. Da mesma forma, a flâmula, que ao contrário da bandeira, apenas não tem as suas duas arestas paralelas, e sim formando aqui uma espécie de cunha, mas tem uma haste segurando. Outros exemplos aqui de bandeira, em que eu tenho uma haste e a bandeira, rompeu, então é uma figura de continuação da alta. E aqui também a flâmula, observe essa formação triangular, que uma vez rompida se tornou uma figura de continuação da alta. Nesse outro exemplo também. Os triângulos podem ser simétricos, ascendentes ou descendentes. Os triângulos simétricos, como esse da figura, são uma figura de continuação também, diferente da flâmula. Não obrigatoriamente existe aquela haste. Então você tem aqui um afunilamento de preços em que o mercado vai ter que se decidir para qual lado irá. Havendo aqui uma tendência de alta, o mercado ficou em um triângulo simétrico, ele vai ter que romper para um dos lados. Rompendo para o lado de cima, é uma continuação daquela alta. Aqui nós estamos vendo um triângulo simétrico, em que há um afunilamento de preços, e aqui nesse candlestick houve a perda desse triângulo e também desse suporte, em que aqui nesse caso deflagrou-se, portanto, uma tendência de queda. Porque aqui nesse caso, o rompimento foi para baixo. Seria uma figura de continuação caso rompesse para cima. O triângulo ascendente tem essa extremidade reta e apenas um lado formando ângulo. Ou seja, diferente do triângulo anterior, em que os dois têm essa inclinação, você vê aqui esse ângulo alinhado com, por exemplo, a linha do seu computador, a sua tela, e apenas essa aresta formando o ângulo, ou seja, os preços vêm, batem numa resistência, formam aqui um suporte, batem em outra resistência e depois superam. Então essa formação também é de uma figura de continuação chamada triângulo ascendente. O triângulo descendente, ao contrário, tem uma base embaixo e a LTB, que é a linha de tendência de baixa,
formando a outra aresta. Portanto, aqui os preços vêm em um afunilamento também, com uma das linhas formando o ângulo com essa que está em linha horizontal, e aqui perdeu-se o triângulo. Outra figura de continuação são as cunhas, que são similares ao triângulo. No entanto, a orientação de cada uma dessas cunhas é inversa à da tendência principal. Por exemplo, nesse ponto nós temos uma cunha ascendente que representa uma continuação da tendência inversa, ou seja, descendente, a tendência de queda. Nesse ponto nós temos uma cunha descendente que representa uma continuação da tendência de alta. E alguns exemplos agora para ilustrar melhor as cunhas. Aqui nós temos uma cunha ascendente, ou seja, o movimento principal é descendente, mas a cunha é ascendente. Aqui retoma a tendência de queda. Aqui também uma cunha descendente numa tendência principal de alta. Esse padrão de reversão que o investidor, quando está iniciando, fica sem saber às vezes o que é que estão falando nos fóruns de análise gráfica, OCO, OCOI, OCO, OCOI, é ombro, cabeça, ombro. Se você imaginar aqui, você consegue ver como se fosse uma cabeça com olho, nariz, os dois ombros e o corpo aqui embaixo. Ou seja, se o mercado faz esse movimento padrão, uma alta mais forte e volta, depois uma alta semelhante à primeira, formou um ombro, cabeça, ombro. Esse padrão é um padrão de alerta para quem está comprado, porque normalmente na análise técnica se diz que o ombro, cabeça, ombro é um padrão de reversão da tendência que vinha. Até o momento, nós estudamos as figuras de continuação, mas esse slide marca o início das figuras de reversão. Então, quando formar ombro, cabeça, ombro, atenção, pois pode ter encerrado a tendência de alta. Nesse ponto, perdido essa linha de pescoço, que é o neckline, pode ser que o mercado volte em uma amplitude semelhante a essa distância dessa base até o topo da cabeça. Da mesma forma, o ombro, cabeça, ombro invertido é quando o boneco estaria de cabeça para baixo. Ombro, cabeça, ombro, em uma tendência de queda, representaria um fundo gráfico, esse ombro, cabeça, ombro invertido, ou seja, poderia se acreditar numa retomada da alta a partir de então, do rompimento da linha de pescoço do neckline, com a mesma amplitude projetada dessa distância da linha até a cabeça. Ombro, cabeça, ombro, tendência de baixa. Outros padrões de reversão: topos e fundos duplos. Quando o mercado faz dois topos e não consegue vencer uma resistência, é sinal de que aquela tendência pode ter terminado ali, aquela alta pode ter se encerrado ali, iniciando-se, portanto, uma tendência de queda. De maneira semelhante ao raciocínio, porém no fundo, com dois fundos seguidos, duplos, pode ter encerrado o movimento de queda, então iniciando o movimento de alta. Aqui nós estamos vendo um fundo duplo nesse gráfico. Lembrando que esses gráficos, todos eles são diários, ou seja, cada candlestick representa um dia de negociação. Portanto, observe que a análise técnica ela pode fazer inferências e conclusões referentes a semanas e meses pela frente, não apenas dentro do dia para fazer day trade. Esses padrões podem ser analisados para qualquer periodicidade. No entanto, se você estiver analisando o gráfico diário, espere conclusões para os próximos dias. Se você estiver analisando o gráfico de minutos, espere conclusões para os próximos minutos. Voltando aqui ao assunto, aqui nós temos um fundo duplo, portanto no final de uma tendência de queda.
aqui realmente iniciou uma tendência de alta. Os gaps acontecem quando há um intervalo entre os preços. São faixas de preços não negociadas. É quando o mercado pula um patamar de preços, deixando sem negociar aquela faixa. Fica um espaço não preenchido no gráfico. Isso acontece porque no leilão de abertura da bolsa, de 9h45 às 10, pode haver as ordens de compra e de venda se formam a preços cuja média se dão em valores diferentes do dia anterior, do fechamento do dia anterior. Ou seja, não é obrigado a haver uma continuidade de preços entre os dias de negociação. E às vezes nem entre os períodos do intraday. Não é obrigado que em um determinado minuto o preço seja contínuo àquele anterior. Por exemplo, uma ação estava R$15, ela pode muito bem ir para 15,20 se todo mundo negociar aquele preço de uma hora para outra, por algum movimento brusco do mercado. Isso deixa uma faixa sem negociação. Se essa explosão for para cima, é um sinal de força no mercado. Enquanto esses espaços pulados pelo mercado para baixo são um sinal de fraqueza, ou seja, de tendência de queda. O que você observa? Quando há essa faixa não preenchida, chamada de gap ou hiato, qual é a regra que se diz na análise gráfica? Todo gap será um dia preenchido. Então, o que você observa aqui é que realmente nos dias subsequentes foram preenchidos esses preços depois de alguns dias. Observe aqui também. Aqui houve uma negociação até esse patamar aqui, que deve estar em torno de R$34, mas amanheceu, por exemplo, a 36. Então aqui no 35 não houve negociação. Isso é o gap. Portanto, quem está comprado tem sempre aquela preocupação, quem entende de gráfico, será que ela vai fechar aquele gap? Será que ela volta para fechar aquele gap? E não muito raras vezes isso acontece quando há crises, como por exemplo 11 de setembro, coronavírus. Impressionante como muitas vezes as ações caem a patamares inimagináveis e fecham os gaps e voltam a subir. Aqui um outro gap de preços, em que realmente não houve negociação nesse patamar do 15,01. O gap de exaustão caracteriza o final de uma tendência. E existe também a ilha de reversão, que é uma pequena congestão, um pequeno grupo de dias ou de candlesticks que representam determinados períodos, que são separados do movimento anterior através de gaps, portanto caracterizando também uma reversão. Vamos olhar. Nesse caso, eu tenho um gap de exaustão dessa tendência de alta, porque está aqui num topo gráfico. É como se fosse uma euforia excessiva que fez com que abrisse com gap no topo. No final de uma tendência de alta, isso pode acontecer. Você que está estudando análise gráfica sabe agora quais são as fases de uma tendência de alta e as fases de uma tendência de queda. Então olhe como a euforia pode fazer com que haja aqui em cima um gap de preços, ou seja, pessoas tão apressadas na euforia que fazem uma distância entre os preços negociados. Esse gap depois foi fechado. E tanto na queda também na questão do pânico. Observe que os preços foram caindo. Aqui não chegou a formar gap porque esse preço da mínima coincidiu praticamente com esse preço da máxima do dia anterior, do dia subsequente, aliás. Então observe que lá embaixo ocorreu esse desespero, que as pessoas venderam a qualquer preço na abertura. Portanto, formou um gap lá embaixo. Então é um sinal de exaustão aqui da tendência de queda. O mercado então voltando a subir. Uma ilha de reversão é formada por alguns candlesticks que são separados por gaps de início e gaps de fim. Observe, essa ilha é separada por gaps no início e no fim. Outra ilha de reversão. Quando você observa essas ilhas de reversão, são sinais também de reversão de tendências. Quando isso acontece no fundo de uma tendência gráfica, é muito provável que daqui em diante os preços comecem a subir.
Nós vamos ver agora os indicadores gráficos, que são modelos matemáticos que foram construídos com o intuito de auxiliar a tomada de decisão. Eles são viabilizados pelo desenvolvimento da computação e podem ser de dois tipos: os rastreadores de tendências ou os osciladores. Vamos ver cada tipo. Os rastreadores de tendência funcionam melhor com o mercado com a tendência definida. O objetivo é identificar o início de novas tendências. Por exemplo, as médias móveis. Nesse caso, nós estamos vendo vários candlesticks em um período de alguns meses de Gerdau. E nós queremos criar um modelo matemático que nos aponte momentos de compra e de venda. A média móvel considera a média dos últimos dias em cada ponto. Nesse caso, nós vamos traçar duas médias. Essa primeira média é a média móvel dos últimos 40 dias, uma média aritmética dos preços de fechamento dos últimos 40 dias. Portanto, uma média simples, em que cada ponto representa o fechamento dos últimos 40 candlesticks. A cada vez que um candlestick surge, é retirado o último, por isso que é uma média móvel. Desta forma, quando os preços vão acontecendo a cada dia, ela vai acompanhando a média que é formada pela tendência que está vigente. Portanto, essa média de 40 dias, ela tem essa inclinação lenta, que corresponde aqui a uma lentidão muito maior do que a queda do próprio preço, porque ela é a média de longo prazo, entre aspas, para o gráfico. Então deve haver uma média de curto prazo que vai cruzar com ela para dizer o momento de compra e de venda. Essa média de curto prazo é uma média móvel exponencial, ou seja, ela considera os últimos dias com o expoente mais alto. E aqui considera apenas 9 dias, então é curto prazo. Ou seja, a média móvel exponencial, quando você vai configurar, seja no home broker da corretora, ou seja, algum trading system, algum sistema, você coloca para ela ser exponencial, a de curto prazo, e para ter só 9 dias. O simples fato de ela ter apenas 9 dias já a coloca como uma média de curto prazo, que reage mais rápido às oscilações de preço. Porém, o fato de ser exponencial atribui um peso maior ao último dia, um peso um pouco menor ao penúltimo e assim sucessivamente. Criou-se então um conjunto de duas médias. Quando essa média móvel de curto prazo cruza para cima de longo prazo, você tem um momento de compra. Compra, nesse caso aqui, deu-se a R$ 35,00 em abril. Quando essa média móvel de curto prazo cruzar para baixo de longo prazo, você tem a venda. Nesse caso aqui, vendeu por R$ 47,00 em agosto. Esse mesmo modelo foi responsável por gerar um preço de compra de 44 em outubro e venda de 51 em dezembro. Além disso, o especulador poderia ter vendido nessa posição, nesse momento, R$ 48.000, por exemplo, 1.000 ações do Gerdau 48, mais do que tem em carteira. Ele pode entrar vendido. Então, se você vendeu por 48.000, você recomprou a 44. Ou seja, você pode entrar vendido quando dá venda. Não é obrigado apenas você vender o que você já tinha. Quando dá venda, você pode ficar atento para a abertura de uma nova operação, mesmo que você não tivesse comprado aqui embaixo. Ou seja, você pode iniciar uma operação quando o indicador indica uma venda. Então a regra é essa: sempre que a média exponencial cruzar a média aritmética para cima, nós temos um ponto de compra. E sempre que a média exponencial cruzar a média aritmética para baixo, temos um ponto de venda. Um outro rastreador de tendência muito interessante é o ADX, que é o movimento direcional. Ele mede a força de uma tendência, seja de alta ou de baixa. Quando o indicador está abaixo de 20, aquela tendência é fraca. Quando ele está acima de 40, a tendência é forte. E entre as duas está ganhando força.
Só que nós temos aqui duas tendências em que ele fica comparando a tendência de alta, que é o mais DI, com a de queda, que é o menos DI. Portanto, esse indicador mostra, nesse gráfico, aqui mostra quem está acima, nesse caso aqui o DI mais, essa linha azul, e o DI menos, essa linha vermelha. Quem está acima é a tendência que predomina naquele momento, ok? Então, nesse momento aqui, a tendência de alta é predominante em relação à de queda, que é essa linha menos DI, a vermelha, que eu configurei no gráfico. Porém, essa linha só vai ter força quando o indicador, que é cinza, que é o ADX, propriamente dito, entrar na zona de força. Então, aqui ele vinha abaixo de 20. Essa linha, esse patamar aqui é 20 e esse patamar é 40. Enquanto ele está abaixo de 20, não importa quem está em cima e quem está embaixo. Porém, aqui o azul está em cima, que é o mais DI, tendência de alta predominante. Mas aqui, somente nesse momento é que o ADX entrou na zona de força, que é de 20 a 40. Então, observe o que aconteceu. O ADX entrou na zona de força, ficou aqui no limite inferior e depois disparou para cima. Isso é a força de quem está acima. Esse indicador mede a força do azul. Ou seja, nesse ponto ele disse que a tendência de alta estava com mais força do que a de queda. Quando você observa uma inversão, quando o vermelho fica acima do azul, eu falo aqui vermelho e azul, mas você pode configurar de qualquer cor. Quando menos DI fica acima do mais DI, você fica atento porque pode estar uma tendência de cair muito maior do que a de subir, já que o vermelho está acima. Porém, isso só vai se verificar quando o indicador estiver em uma entrada na faixa de força, que é o que eu estou falando aqui. Nesse momento, ele vinha um arrefecimento, o enfraquecimento da força do mais DI. O vermelho ganhou força, que é o menos DI, ou seja, a tendência de queda, mas isso só aumentou a força nesse ponto, quando o indicador voltou a subir. Ou seja, a força de quem está em cima, que é do menos DI, começou a subir aqui. Então começou a cair o preço, observe. Observe novamente aqui que o menos DI está em cima e o mais DI embaixo. Então ficar atento para a tendência de queda. Quando? Quando o indicador ganhar força. Novamente o ADX entrando no de 20 a 40 e o preço realmente caiu forte. Vamos avançar mais no gráfico aqui para mostrar esse ponto. O último ponto do gráfico. Você tem aqui que há uma linha mais DI acima da menos DI, porém nenhuma força. Então o mercado lateralizado. Mas observe antes. O mais DI rompeu aqui para cima em relação ao menos DI, ou seja, alta, tendência de alta superior à de queda. E aqui entrou força. ADX ganhou força, então um movimento de alta. Ao contrário dos rastreadores de tendência, que detectam essas tendências no início de sua formação, os osciladores funcionam melhor em mercados em fase de tendência indefinida, dando indícios de que uma determinada tendência está perdendo força, antes que isso se mostre evidente nos próprios preços. Isso é realizado e interpretado com uma discordância, uma divergência entre topos e fundos dos indicadores em relação aos preços, como nós veremos adiante. Um exemplo é o índice de força relativa. O índice de força relativa, o IFR, tem uma fórmula, mas não precisa nós decorarmos essa fórmula, já que os sistemas trazem o indicador pronto, configurado. No entanto, é bom nós sabermos como é que ele é calculado de forma superficial, pelo menos. Eles analisam a média dos preços de fechamentos dos dias de alta e a média dos fechamentos dos dias de baixa e criam um indicador que varia de 0 a 100. Quando esse indicador está muito baixo, nas zonas inferiores, aí próximo a 20 ou 30 ou abaixo disso, está sobrevendido, ou seja, uma venda excessiva. O mercado está trabalhando com excesso de pessimismo. Quando está acima de 70 ou 80, dependendo da estratégia, está sobrecomprado, talvez no momento de euforia. Então, nesse exemplo aqui,
nós temos os preços de Bradesco, nas cotações do gráfico em cima, e embaixo o indicador IFR. Observe que quando esse indicador passa dessa linha do 80, é comum que depois disso haja uma queda nos preços, porque aqui ele estava sobrecomprado. Assim como em momentos em que ele está nessa região do 20 ou 30, coincide com fundos, porque ele está sobrevendido, vendido em excesso. Então ele mostra para nós sinais de que aquele preço, ele não concorda com aquela tendência, com aquele momento daquele preço. Quando está muito baixo ou muito alto, ele pode mostrar-se sobrevendido ou sobrecomprado. Um dos principais usos do IFR acontece quando o movimento dele, o do próprio indicador, diverge do movimento que acontece no preço do ativo. Por exemplo, se os preços estiverem subindo, mas o IFR caindo, isso pode significar que o IFR não concorda com aquela alta dos preços. Portanto, é importante observar topos e fundos divergentes. Vamos ver exemplos. Observe que daqui desse ponto para este, nós temos uma alta nos preços, porém isso não se verificou no indicador. Então, o investidor que estudou e que sabe disso, ele tem receios de aumentar a compra aqui, ele tem receios de entrar comprado forte, porque o indicador discordou dessa alta. Da mesma forma, nos momentos de pânico em que as quedas acontecem nos preços e quem não conhece os indicadores não teria uma outra forma de ter uma análise mais apurada, observe que acontece uma divergência em relação a essa queda. O indicador subiu. Então aqui você também evitaria vender, porque você tem uma divergência que pode indicar o fim dessa tendência de queda dos preços. Poderia inclusive se preparar para uma formação aqui de fundo, para a configuração de um movimento de alta, o rompimento de uma linha de tendência de baixa. Então você vai juntando as peças das informações para que você tenha mais tranquilidade na hora de tomar uma decisão na bolsa de valores. O oscilador estocástico foi criado por George C. Lane em 1950. Ele foi desenvolvido para mostrar a relação entre o preço de fechamento de uma ação e suas máximas e mínimas durante certo período de tempo. De forma geral, ele pensou que, quando uma ação está em alta, os preços ficam mais próximos da máxima, e quando a ação está em baixa, os preços ficam cada vez mais próximos da mínima. É um indicador muito utilizado para tentar prever os movimentos nos preços de mercado, seguindo o pensamento do seu criador, que falava que o indicador de oscilador estocástico não segue tendência de preço, volume ou qualquer coisa parecida. Ele segue a velocidade do momento do preço. E como regra, os movimentos do preço mudam antes do próprio preço mudar. Portanto, o estocástico tenta definir as direções dos preços, além de tentar antever padrões de alta e de baixa para identificar possibilidades de estarmos diante de reversões e rompimentos de tendências. Também é utilizado para mapear níveis de sobrecompra e sobrevenda, assim como o IFR. Como funciona, portanto, esse indicador? Ele é caracterizado por duas linhas que oscilam simultaneamente, K e D. A curva K é calculada como uma divisão entre duas diferenças. Observe na fórmula: preço de fechamento do dia menos a menor mínima daquele período de dias, dividido pela maior alta daquele período, subtraído da menor mínima. Não importa muito se preocupar com o cálculo, mas o cálculo do K leva em consideração o que nós falamos agora há pouco.
ou seja, a relação entre os preços de fechamento e o raciocínio do desenvolvedor do método. A curva D nada mais é do que a média móvel de 3 períodos da própria curva K. Geralmente, são utilizados 14 dias para computar essas máximas e mínimas. Existem duas versões do estocástico, o estocástico lento e o rápido. A versão rápida é a tradicionalmente utilizada por George Lane. No entanto, o K oscila muito rápido, é muito oscilatório. Então, para que suavize essa oscilação tão rápida da linha K, como nós veremos a seguir, existe uma forma de você usar o estocástico lento, em que essa curva K, que é quem cruza a lenta para definir compra e venda, ela própria é substituída diretamente por sua média móvel, suavizando essas oscilações. Vamos ver nos exemplos. Então, estou aqui com o Home Broker da XP aberto. Eu vou escolher o ativo da Petrobras para mostrar o indicador estocástico no gráfico. Então, você vem nessa seta superior aqui. Veja aqui que tem essa barra de gráfico. Você clica aqui, vai em Trade Zone e vão abrir os gráficos. Então, eu vou expandir essa tela. Quando abrir esse pop-up, você coloca só abrir. Então eu já estou aqui com o gráfico da Petrobras aberto. Posso tirar essas informações clicando aqui. Pronto. Esse é o gráfico da Petrobras. Vou dar um zoom menos aqui no canto inferior direito para mostrar um período maior de oscilações. Esse é o gráfico diário de Petrobras. Ou seja, cada candlestick representa um dia de bolsa de valores. Eu venho aqui em indicadores, escolho esse indicador estocástico que está dentro dessa pasta Momento, que eu já sabia. Vou colocar o estocástico rápido primeiro. Essa informação você já sabe, que eu acabei de explicar no curso. Incluir. Observe aquela informação do número de períodos considerado 14. A média móvel da linha D, da curva D, será de 3 dias. Vai ter uma linha superior de 80%, a partir da qual vai estar sobrecomprado o indicador. E embaixo 20% de sobrevenda. A zona de sobrevenda. As cores você configura como você quiser. Mas a linha K está ficando de azul e a linha D de cinza. Vamos ver. Fechar. Portanto, observe que a linha K está oscilando bastante, conforme nós explicamos que o estocástico rápido tem uma oscilação bem expressiva, conforme previsto pelo seu criador, porque na verdade aquela fórmula do preço de fechamento menos as mínimas considera nesse caso o fechamento do próprio dia. Então, a cada dia de oscilação, essa linha está variando. Então, para você operar o estocástico rápido, realmente no gráfico diário, não faz muito sentido, senão teria operações de compra e venda todo dia. Porque qual é a regra de operar o estocástico? Quando ele cruza para cima da compra, quando ele cruza para baixo da venda. Mas o estocástico rápido daria compra e venda de um dia para o outro, todas as vezes que ele oscila. Para resolver esse problema, nós vamos configurar o estocástico lento. Então vamos aqui em indicadores, estocástico lento. E aqui está explicado o seguinte, que o estocástico lento tem a mesma fórmula, ele calcula o rápido, só que o próprio K do estocástico lento é a média móvel da linha K do rápido. Ou seja, quando nós formos colocar o indicador, essa linha que está de azul, oscilando rápido, ela vai sumir. E essa linha, que era a média simples de 3 dias, vai virar o K do estocástico lento.
Vamos ver como é que vai ficar. Vamos incluir. Para que tudo isso que eu esteja falando dê certo, eu vou manter o raciocínio com 3 na média simples e vou fazer o seguinte: a linha K, para que seu raciocínio didaticamente fique compreensível, eu vou manter na mesma cor de cinza que está essa linha do indicador rápido. Para quê? Você vai entender. Observe o seguinte: observe que no indicador estocástico rápido havia uma oscilação rápida do K, que oscilava a cada dia e tinha uma média de 3 dias. O estocástico lento pegou essa média de 3 dias e disse que essa era o K. Observe como essa linha lenta do rápido agora passou a ser a linha rápida do lento. Isso mesmo. A média de 3 dias do rápido, que era a linha D do rápido, se tornou o K do indicador lento. Então isso quer dizer que a curva D do lento é uma média de 3 dias da média. Isso mesmo. O que importa é o seguinte: é que você entendeu que há uma suavização do indicador com estocástico lento. E isso agora só nos resta entender como utiliza o estocástico para que nós possamos operar, que é isso que nos interessa. Então eu vou aumentar agora o zoom. Como é que são as operações então? Para que fique mais didático ainda, eu vou pegar uma linha vertical aqui e vou colocar no cruzamento de baixo para cima. Sempre que eu quiser colocar uma linha vertical para analisar, eu posso clicar nessa linha vertical aqui. E para eu colocar a linha vertical, como é que eu faço? Eu venho nessa configuração e escolho qualquer símbolo que eu queira utilizar. No caso, eu já havia clicado aqui numa linha vertical. Então, se eu tirar esse clique daqui, vai sumir a linha vertical para eu clicar para utilizar. Mas eu vou colocar, clicando nessa ferramenta, eu venho em linha vertical. Onde é que ela está? Aqui. O que eu escolher aparece aqui e então eu posso utilizar. Observe que quando a linha rápida cruza para cima, eu tenho um sinal de compra e os dias subsequentes foram de alta. É assim que utilizo o indicador estocástico, porque ele tenta antever essas tendências de alta antes de haver a movimentação nos preços, simplesmente pela análise dos preços de fechamento em relação aos últimos dias. Então, nesse caso, o que se observou foi que esse indicador, eu estou mostrando para você tanto no lento quanto no rápido, mas a tendência é que você utilize apenas o indicador estocástico lento. Quando ele cruza para cima, seria o momento de comprar. Observe que aqui não havia rompido resistências, não se configurou linhas de tendência. Aqui nós estamos mostrando apenas o estocástico. É claro que você vai utilizar um arsenal de indicadores e nessa aula nós estamos mostrando apenas o estocástico. Vamos ver um outro exemplo em que ele deu venda. Vamos colocar em outro momento, por exemplo, nessa queda aqui. Então eu vou colocar esse cruzamento para baixo. Então, nesse ponto do gráfico, o estocástico mandou você sair da operação. Então, a venda acontece quando a linha rápida cruza para baixo a linha lenta. Então,
nesse período inteiro você estaria vendido na operação. O MACD, que é o Moving Average Média Móvel, Convergence Divergence, ou seja, média móvel, convergência, divergência, ele também serve para dizer em cada momento como está a força dos comprados e dos vendidos, a força dos compradores e dos vendedores. Também é um indicador muito interessante e muito forte. Nós podemos ver aqui embaixo que essa linha verde, estando acima da linha amarela, significa que os compradores estão mais fortes. Observe que os preços subiram. Quando a linha verde está abaixo da linha amarela, ou seja, a linha amarela predomina, você está vendo que os vendedores são mais fortes, os compradores estão para baixo. O On-Balance Volume é um indicador que mostra o acúmulo dos volumes comprados como se fosse o estoque. O que ele faz? Quando o dia é de alta, ele acrescenta o volume acumulado. Quando o dia de queda, ele diminui. Ou seja, quando há um movimento desse, como do gráfico mostrado, de alta, e que os volumes maiores são nos dias de alta, o resultado é positivo para o acúmulo. É como se fosse aqui realmente o estoque de ações naquele patamar de preço. Porque você sabe que você tem uma negociação cujo volume pequeno pode representar uma alta expressiva no preço. Você às vezes não sabe se aquela alta de 10% foi apenas um negócio realizado de poucos reais ou se foram milhões de reais envolvidos. Então, para ter essa noção de qual foi o volume envolvido, não apenas em cada dia, mas ao longo dos últimos dias, existe o indicador On-Balance Volume. Por exemplo, nessa faixa de preços, houve altas subsequentes, ou altas seguidas. Porém, essas altas foram de volume tão baixo que não aumentou o resultado do On-Balance Volume. Então, imagine que você tenha aqui nesse início, digamos, 10 milhões de reais de ações compradas. Em um determinado dia subiu 3% a ação, mas foi por causa de um negócio de 100 reais. Então, quando você soma 100 reais a 10 milhões, praticamente não altera. É diferente de você estar numa tendência de alta, em que cada dia de alta representa 1 milhão, 2 milhões, em cima de 10 milhões que estavam acumulados. Então, espero que tenha ficado claro esse indicador. Ele se refere, portanto, ao comportamento do estoque comprado ou vendido. Então, quando há uma tendência de queda, a tendência, se esse volume for alto nos dias de queda, é que o On-Balance Volume também caia. Então, ele confirma essa tendência. Resumindo, na tendência de alta, o volume é maior quando os preços sobem e menor quando os preços caem. Na tendência de baixa, o volume é maior quando os preços caem e menor quando os preços sobem. Então, o volume confirma a tendência. Nós estamos vendo aqui um gráfico da EZTEC, que é uma grande incorporadora, em que nós temos em cima as cotações dos preços. Nós temos aqui o volume em cada dia. Então, observe que nessa tendência de alta, cada dia que teve uma alta forte correspondeu a um grande volume negociado. Observe aqui essa alta forte com grande volume. Então, o volume confirmando a tendência. Isso representa uma tendência de aumento também dos estoques, porque como o indicador vai somando esses volumes nos dias de alta, observe o que acontece no indicador. Vai aumentando nesse ponto também em que houve uma alta expressiva com volume alto, o estoque aumentou. Então, quando o On-Balance Volume está subindo, com os preços subindo, essa alta está confirmada. O indicador bandas de Bollinger se relacionam com volatilidade. Bandas estreitas significam um prenúncio de que a volatilidade pode aumentar nos próximos dias, no caso do gráfico diário, ou nos próximos minutos, em caso do gráfico de minutos. Bandas alargadas representam um mercado já aquecido, volátil.
Por exemplo, nesse caso, nós temos aqui que o mercado vinha volátil e ele se concentrou, provavelmente aguardando alguma notícia, aguardando algum fato relevante sobre essa empresa. E quando há uma tendência definida, essas bandas se abrem novamente para um dos lados. Nesse caso, foi para cima. Então, o investidor que conhece isso aproveita, por exemplo, para fazer operações que ganham com o aumento dessa volatilidade desse ponto em diante, ou então operações que precisam que uma tendência se forme para cima ou para baixo desse ponto em diante, analisando sempre outros indicadores. Por exemplo, aqui embaixo nós colocamos o balanço-volume, mostrando que essa alta foi correspondida por um aumento dos estoques de volume, então realmente uma alta confirmada pela fuga para cima da banda de Bollinger e pelo indicador balanço-volume. Elas fornecem, portanto, com antecedência o sinal de que existe uma oportunidade de um trade se aproximando. Para saber para qual lado o mercado vai, você pode descobrir essa resposta com a ajuda de outros indicadores, como o IFR ou o OBV, como mostrado anteriormente. Situações práticas. Nós estamos vendo aqui agora uma união das peças do quebra-cabeça. Um primeiro momento em que nós juntamos mais de uma informação. Por exemplo, nesse caso aqui, no gráfico de Petrobras, formou-se uma tendência de queda de curto prazo, com dois topos descendentes, montamos uma LTB, linha de tendência de baixa. Essa linha foi rompida, e a partir do momento que ela foi rompida, uma outra linha passou a reger esse movimento, que é formada pela união desses fundos, é a linha de tendência de alta. Quando o mercado encontrou uma resistência e voltou, você traçou essa linha aqui desse ponto em diante. A LTA foi seguida, o mercado rompeu essa resistência, fez um gap, depois voltou, fechou esse gap, testou a resistência agora já como suporte, porque a resistência vencida vira um suporte, em seguida ficou em tendência de alta, respeitando a linha de tendência de alta. Em seguida, houve uma queda que perdeu essa linha de tendência de alta, e aí ela veio testar novamente a resistência anterior como suporte. Respeitou o suporte, voltou até o nível da resistência anterior. Depois caiu e respeitou novamente o suporte. Ou seja, um investidor que conhece isso, ele vai comprar no suporte e vender na resistência. Ou pelo menos evitar comprar nas resistências e evitar vender nos suportes. Aqui é um gráfico de Forjos-Taurus mostrando o cruzamento de médias móveis de curto prazo exponencial com média móvel de longo prazo aritmética. Nesse ponto deu venda em novembro por R$13, então vamos supor que você tenha vendido R$13.000, entrou vendido em R$13.000. Lembrando que tem que pedir o aluguel da ação para você ficar posicionado nessa operação por muitos meses. Quem entrou vendido por 13.000 fez a recompra aqui por 7.000 depois de 6 meses, 7 meses. Aqui eu estou mostrando um exemplo de operação com média móvel, mas aqui a gente tem também uma linha de tendência de baixa formada por esses dois topos. Observe que quando a cotação vence essa linha de tendência de baixa, ele depois vai buscar a média móvel. Então nesse ponto você tem uma tranquilidade maior para comprar, já que aqui você teve o rompimento da LTB e o cruzamento para cima da média móvel. Observe que respeitou aqui essa resistência, que no passado já foi um suporte. Então o que você tem que fazer é pegar o gráfico e colocar várias linhas. Onde tem topo e fundo, você coloca linhas, porque elas devem ser respeitadas quando forem testadas de novo, seja como suporte, seja como resistência. Aqui com a Vale, nós temos uma tendência de alta, mostrando aqui um cruzamento da média de curto prazo com a de longo. Aqui nós temos uma figura de continuação, que é uma bandeira. Então observe que depois que foi rompida, teve até aqui um gap
você teve uma continuação desse movimento, você vê que esse gap foi fechado depois, e aí você ficou num triângulo simétrico. Esse triângulo foi rompido para cima, mostrando que ele era uma figura de continuação desse movimento de alta que persiste desde que a média móvel cruzou para cima lá atrás na média móvel. Observe que essa média móvel ela não está configurada com 9 e 40 dias, porque aqui o gráfico não é de um dia, cada candlestick representa uma hora. No caso de horas, se você raciocinar que o pregão tem duração de 7 horas, que é de 10 a 17, você tem 40 vezes 7 horas, daria 280 horas. Nós colocamos 250 para ficar um pouco mais arrojado. Então, é como se aqui fosse 40 dias ou menos em horas. E aí você configura essa linha de longo prazo em horas dessa forma. E mantém as 9 últimas horas na configuração. Portanto, o gráfico é isso, é testar, é aprender a mexer nos sistemas, aprender as figuras, aprender os indicadores e, claro, vivenciar situações práticas como essa que nós estamos mostrando. Aqui, novamente, no gráfico da B2W, você tem uma tendência de alta e aqui é perdida. E aqui perdeu a LTA e, portanto, passou a seguir um movimento de queda, respeitando aqui uma LTB, que quando foi vencida, então formou uma nova LTA. Enfim, você vai ganhar prática ao fazer essas retas, esses segmentos de retas no seu sistema da sua corretora. E aqui também mostrando as médias móveis, situações de compra e de venda nesses pontos de cruzamento, como nós já explicamos anteriormente.